Boa noite, pessoal. Hoje vamos dar início à aula sobre biossegurança para a turma do P1 de Radiologia. Tá? Estamos aguardando aqui o pessoal entrar para que possamos iniciar a aula. Tá? Aguardar um pouquinho os alunos começarem a entrar aí em torno de alguns minutos, para o Instagram poder chamar todos para a gente poder dar início à aula. Vamos ver. Então, pessoal, enquanto o pessoal vai entrando, dar alguns informativos, né, a respeito do momento, né, delicado que estamos vivenciando agora. Então, todos sabem que estamos passando por uma pandemia, a pandemia do Covid-19, o coronavírus, e que é extremamente importante que cada um faça a sua parte. Isso começa com a parte do isolamento. Tá? É extremamente importante que cada um se isole, né? Que cada um fique em sua residência, quando possível, né? Porque ainda tem algumas pessoas que precisam trabalhar. Mas aqueles que estão podendo trabalhar em home office, né? Trabalhar de casa, que o faça sem ter a necessidade de ficar saindo e expondo os outros. Tá? Deixem realmente nas ruas quem de fato precisa trabalhar. Vamos pensar no próximo. É o momento de deixar o egoísmo de lado. A gente não pode estar expondo as pessoas. Então, a Organização Mundial de Saúde publicou uma projeção, né, de como está sendo o desenvolvimento da doença aqui no Brasil e em outros países também. E o Brasil ele está tendo um crescimento muito rápido do número de casos. Então é extremamente importante que a gente não se exponha. Então, hoje, por exemplo, foi divulgado que pessoas indo para as ruas fazer manifesto para ficar isolado. Então, qual o sentido disso se você está na rua com um monte de gente? Então você está se expondo e expondo as outras pessoas, né? Então, por favor, gente, não façam isso. Quem tiver necessidade de ir à rua, né, trabalhar, ou então precisar ir a um supermercado, ir a uma farmácia, né, que o faça com cuidado. Evite ficar mais próximo do que 2 metros das pessoas. Evite tocar ao máximo possível em locais que são comuns, como por exemplo botões de elevador, corrimão de escadaria, tudo que for de uso, né, que todos possam tocar. Nos ônibus também, que a gente precisa segurar ali para poder não cair. Então, se for o caso, cuidado para não levar as mãos ao rosto. Uma dica é, se você é destro, né, use a sua mão não dominante, ou seja, use a mão esquerda para poder fazer as coisas. Por exemplo, abrir maçaneta, apertar botão de elevador ou coisas do tipo. Porque a chance de você levar a sua mão não dominante ao rosto é menor, tá? Então, são atitudes simples, mas que vão fazer toda a diferença. E aí, quem conseguiu, né? Porque infelizmente os estoques têm acabado nas farmácias e supermercados. Quem conseguiu comprar álcool em gel, que aplique, né, logo após tocar nessas superfícies. E quem não conseguiu, cuidado para não colocar a mão no rosto e para não tocar em outros locais também. E assim que possível, façam a lavagem das mãos. A lavagem das mãos correta, né, esfregando toda a mão, os dedos, lavando as unhas, esfregando o dorso, a palma,
posteriormente a gente vai ter uma aula sobre lavagem das mãos com mais calma, tá? Aqui é só para dar uma introdução aqui para a aula. Então, sigam, gente, essas instruções, né? Sigam as instruções dos órgãos competentes de todas, né, as orientações da Organização Mundial de Saúde. Vejam o que está acontecendo na Itália, na Espanha, né, onde a gente está tendo situações muito mais graves de atendimento sendo restrito, tirando, né, as pessoas idosas ali, não dando prioridade de atendimento para eles, porque simplesmente não tem leito suficiente, não tem equipamento suficiente para poder salvar a vida dessas pessoas. Então, espero que vocês tenham consciência da importância do isolamento nesse momento. Tá dando para vocês escutarem, gente, direitinho? Estão vendo direito? Esperar vocês responderem, tá? A todo momento vocês podem interagir, tá? Vocês podem falar, vocês podem perguntar, complementar aqui a aula, assim como se fosse a aula presencial mesmo, tá? Então, beleza, Tainá, Nádia, obrigada. Então, vocês podem, como eu falei, tá sempre complementando aqui as informações. A diferença é que a gente tá cada um em sua casa, né? Mas a aula ela vai se dar da mesma forma, onde eu vou estar passando conteúdo para vocês e vocês podem estar interagindo da mesma forma. Então eu tô próxima ao celular aqui, onde eu posso ler, eu tô acompanhando, tá, os comentários de vocês. Então eu tô lendo ao mesmo tempo que vocês vão comentando, já vou lendo, tá? A não ser que no momento eu esteja num raciocínio, mas assim que eu acabar o raciocínio do que eu estiver falando, aí eu já faço a leitura do que vocês colocaram aqui, tá bom? Por favor, quem for da turma do P3 de Radiologia, coloque o nome e sobrenome para eu poder saber quem está presente, tá? Por favor. Agradeço por vocês fazendo isso. Então, dito isso, essa parte introdutória do coronavírus, vou falar também o momento que a gente está vivendo em relação à sala de aula. Justamente devido a essa pandemia, a gente precisou se ausentar das aulas presenciais para evitar o contato, para evitar a exposição, resguardando a saúde de vocês, alunos, de nós, professores, dos funcionários da faculdade e demais pessoas da sociedade. Porque no momento que se tivesse, né, por exemplo, alguém contaminado em sala de aula, a gente não iria ter a restrição da contaminação apenas de quem estava presente ali em sala, mas estaria sendo transmitido e propagado, né, para as outras pessoas também, à medida que vocês fossem para casa, andassem de ônibus ou de carro, seus familiares e assim por diante. Então, Sebastião Irineu Filho, obrigada por colocar o nome aí da turma, né, do P1. Então, os demais, por favor, vão colocando o nome de vocês também, tá? Só para eu poder ter o controle da frequência, tá? Então, esse isolamento, né, que se deu desde segunda-feira pra gente, não foi de forma arbitrária. Pelo contrário, foi seguindo, né, as orientações da Organização Mundial de Saúde, e vocês observaram que assim que a gente tomou atitude, as demais instituições aqui, Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde locais, governo, município, todos também começaram, né, a fazer o isolamento. Então não estou dizendo que foi por causa da gente, estou dizendo que a gente já tinha visualizado que era necessário o isolamento e a gente o fez antecipadamente. Então, boa noite, João Paulo Barbosa, José Wilke, Marta Paulino, Marielle Barbosa, Adriana Lopes. Então, sejam bem-vindos à aula.
Para quem tiver com a internet ruim e por acaso ficar travando, boa noite, Vitor Hugo, e tiver travando a live ela vai ficar disponível para vocês por 24 horas. Então, quem tiver interesse de assistir depois, ou visualizar novamente, ou então, para quem não conseguiu ver agora, por vários fatores, assim que assistir, vocês podem ir no meu privado e mandar o nome de vocês, tá? Avisando que assistiu a aula do P1 de radiologia, para eu poder ter o controle da frequência. Então, como fica 24 horas disponível, então vocês vão ter até amanhã para poder visualizar. Boa noite, Val, secretária acadêmica, seja bem-vinda. Então, a presença aqui de Eduardo Clementino também, Clementino Guedes, seja bem-vindo. Então, gente, continuando aqui em relação às aulas, né, que a gente vai estar tendo agora virtualmente, cada professor ele vai ter a sua metodologia para passar o conhecimento nesse momento que a gente está isolado. A minha metodologia vai ser através das lives, como vocês estão vendo agora, e se porventura alguém acompanhou durante a semana as outras aulas. Então, no dia e horário das aulas de vocês, eu vou estar aqui dando a aula como se a gente estivesse na sala, tá? Como eu falei, a diferença é porque a gente vai estar cada um no seu ambiente e que vai ter a visita ilustre dos meus filhotes, como esse carinha aqui, o Ted, que de vez em quando ele vai ficar aparecendo, tá? Porque se ele não fica aqui no quarto comigo, ele fica miando na porta e acaba atrapalhando a aula. Então, boa noite, Reginaldo. Por favor, Reginaldo, coloca teu nome e sobrenome. Seja bem-vindo à aula, se for da turma do P1 de radiologia. Lembrando, gente, que essa aula ela vai poder contar com a presença de pessoas que não são da turma, tá? É até interessante também a gente ter a interação com outras pessoas que podem estar complementando ali as informações referente ao que está sendo dito. Então tem uma troca maior de conhecimento entre todos que vão estar aqui presentes. Então, dito isso, vamos continuar o assunto propriamente dito, né? Vocês estão observando aqui atrás de mim, né? Tem a projeção do Data Show. O material já foi enviado para vocês com o assunto da aula, tá? Então, vocês podem estar acompanhando aí também, quem está com dificuldade de poder estar visualizando o que está dito ali atrás. Natália Barbosa, boa noite. Se for da turma de radiologia, por favor, colocar nome e sobrenome, tá bom? Então, na aula passada a gente tinha iniciado o que era a biossegurança, e a gente tinha parado na finalidade. Confirmem aí pra mim, gente, se foi aqui que a gente falou, que a gente parou, tá? Onde tinha falando sobre as principais medidas de segurança, que seriam a lavagem das mãos, uso do EPI, uso de técnicas assépticas e as barreiras físicas. Então, acho que a gente tinha parado aí, tá? Então, só para dar continuidade de onde a gente parou, a lavagem das mãos é algo que agora está sendo imprescindível, tá? Pronto, obrigada, Vitor Hugo, por confirmar. Então, está sendo imprescindível, né? A gente não pode estar dando bobeira em relação aos cuidados com a higiene, né? Com a nossa segurança, em relação a estar se expondo e expondo outras pessoas ao vírus. Então, Marta, quando for necessário ler lá atrás, eu saio da frente da tela, aí lá fica melhor para visualizar. Eu vou fazer isso agora, aí você me confirma se ficou bem, tá? É porque a câmera do celular, ela foca em mim quando eu estiver na frente, mas quando eu me afastar, ela melhora o foco. Eu vou fazer isso, aí você me diz se ficou bom, tá bom? Boa noite, Jonas, seja bem-vindo. Ó, vê se ficou legal
para acompanhar, Marta, ver se ficou bom. Tá? Pode ver que o foco agora, ele escurece um pouco lá atrás. E aí quando eu venho pra frente é que fica mais claro, tá? Deu pra ver a diferença? Ficou bom? Pronto, por isso que eu disse, quando for necessário vocês estarem acompanhando lá atrás, aí eu faço esse distanciamento, eu saio da tela para vocês poderem acompanhar, tá bom? Sim, esse slide aqui que tá ali atrás foi o que a gente já tinha visto na aula passada, tá? Eu tô só fazendo alguns comentários sobre ele, mas ele já foi visto, tá? Ele já foi passado para vocês. Estou só reforçando a questão que foi uma coisa que a gente tinha falado na semana passada, que foi as questões das principais medidas de biossegurança, e que a lavagem das mãos é algo imprescindível, né, fundamental, e que hoje com essa pandemia a gente está vendo o quanto que é necessário um simples ato, que é fazer a lavagem das mãos da forma correta. Nesse momento, uma outra coisa que está sendo necessário cuidado, principalmente, lógico, né, para a exposição dos profissionais de saúde, é a utilização dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, que devem ser utilizados para os profissionais que vão estar ali na linha de frente, né, vamos dizer assim, dos atendimentos para as pessoas com a suspeita do Covid-19, o coronavírus. Então, boa noite, Marta Paulino, Suzane Moura, Andressa, Bernardo, sejam bem-vindos à aula. Quer dizer, Marta já estava. Lembrando, quem for chegando, coloca nome e sobrenome, que for da turma do P1 de Radiologia, para poder anotar a frequência, certo? Então, os equipamentos de proteção individual, eles estão sendo imprescindíveis para evitar a contaminação dos pacientes para com os profissionais de saúde, né? Infelizmente, pelo mundo a gente está vendo que está tendo morte de alguns profissionais de saúde, até porque eles estão muito expostos, né? Eles estão ali constantemente lidando, né, com pessoas contaminadas, então as chances deles acabarem se contaminando aumenta. Mesmo com a utilização dos EPIs, eles estão ali com uma taxa de risco maior do que aquelas pessoas que não estão tendo contato. Então, Flaviana Gabriel, boa noite, seja bem-vinda. Então, é importante, né, que seja feito o uso correto, né? Não adianta também fazer o uso de um equipamento e fazer ele de forma errada, né? Por exemplo, você usar uma máscara e utilizar ela no olho ou no nariz, né? Uma máscara de rosto, naquelas cirúrgicas, então não adianta de nada. Você precisa cobrir aqui, né, a região da face, de nariz e boca, que é onde a gente vai poder estar expelindo micropartículas de saliva que podem estar contaminadas. Sejam bem-vindas, Milena Guedes e Larissa, Fernanda Félix, boa noite, sejam todas bem-vindas. Então, os equipamentos, cada profissional ele deve saber como lidar e como usar o equipamento, tá? A forma correta de utilizar esses equipamentos fará com que eles não tenham tanta exposição em relação aos micro-organismos, que no caso seria o que a gente chama de risco biológico, que a gente vai falar hoje mais pra frente. Lembrando que nossa aula acaba às 10, tá? Então vai ter bastante tempo aí pra gente comentar e para que vocês adquiram conhecimento e, lembrando, interagir com a aula também, tá? Então, o uso de técnicas assépticas e de barreiras físicas também é extremamente importante para que você evite o contato com situações de risco. Lembrando que a biossegurança, boa noite, Kalina Fernandes,
a biossegurança ela não é relacionada apenas aos riscos biológicos, apesar dela ter sido criada com esse foco, tá? Guadalupe Albuquerque, boa noite, seja bem-vinda. Então, a gente vai ver na história da biossegurança hoje, justamente um pouquinho sobre isso, né? Como que surgiu a biossegurança e como surgiu aqui no Brasil, tá? E como eu falei, o foco inicial era justamente pensando na questão dos riscos biológicos, mas hoje a gente tem outros riscos, como os químicos, ergonômicos, físicos, né, que a gente vai ver mais pra frente. Boa noite, Edinho. Então, biossegurança e educação. A biossegurança, entendida como ação educativa que visa a prevenção de acidentes na área de saúde. Ela não deve ser reduzida a treino em projeção de normas, pois essa compreensão suscita importantes implicações à saúde do trabalhador, uma vez que considera os agentes como reais sujeitos da aprendizagem. Então, a educação, a informação, o conhecimento em relação à biossegurança deve ser algo obrigatório para os profissionais, principalmente aqueles da área de saúde. A biossegurança hoje ela não atua só com a área de saúde, não, mas é onde a gente mais vê, né, a atuação dela, justamente porque os riscos são maiores, principalmente os biológicos. Então, Lucy, Cleide, Viana e Shirley, sejam bem-vindas. Marluza Brito, seja bem-vinda também. Então, gente, em relação à biossegurança e educação, é imprescindível que exista dentro do ambiente de trabalho os ensinamentos, né, treinamentos para que toda a equipe ela consiga ter o conhecimento necessário em relação à biossegurança para precaver o próprio profissional, mas também os demais que vão estar naquele mesmo ambiente. É importante que todos trabalhem com a biossegurança, porque como eu estava falando agora, você pode pôr em risco não apenas a sua vida, mas a gente vai ter outras pessoas envolvidas ali que podem acabar comprometendo suas vidas. Deixa eu só ler aqui uma pergunta de Meirelle. Professor, uma dúvida. Um médico onde eu trabalhava falou que poderia usar lenço umedecido para limpar o celular uma vez por semana. Algum estudo sobre usar lenço umedecido no lugar de álcool em gel? Em caso de emergência, não sei se essa pergunta, a segunda pergunta em caso de emergência, complementa a primeira. Mas vamos lá. O lenço umedecido, ele não tem nada no sentido de asepsia, tá? É só para você tirar ali a sujidade, não vai estar matando micro-organismos não, tá bom? Agora, numa situação de você acabar querendo ter algo para, vamos dizer assim, tirar o grosso do celular, sim, mas no sentido de biossegurança, se tiver ali vírus, bactéria, o lencinho umedecido ele não vai ajudar, certo? Seria igual, agora se for um lencinho umedecido com álcool, aí tudo bem, ele vai ser efetivo, mas só o lenço umedecido ele não tem nenhuma substância nele que possa estar sendo germicida, né, que seja viricida, bactericida, coisas do tipo. Quase um banho de gato. Aqui é um gatinho pra... Ensina aí, Ted, como que é um banho de gato. Vá. Então, gente, não é eficaz, tá? Então, já tá dizendo pra tirar a mancha de película serve. Pois é, ele serve só pra tirar a sujidade, mas não serve para asepsia, ele não serve para limpeza em questão de matar, né, micro-organismos, não. O correto é você limpar
com, por exemplo, um algodão, né, que não vai estar arranhando o celular, um algodão embebido em álcool, e aí você passa por todo o celular, inclusive na capinha do celular, tá? Então, hoje, por exemplo, aqui em casa a gente fez um limpa, a gente acabou passando produtos em todos os veículos, maçaneta do carro, direção do carro, marchas, setas, local de subir os vidros, local na porta onde a gente bate a porta, que às vezes a gente não faz isso só na maçaneta. Então tudo isso é necessário para se precaver, né? Porque quem estava na rua até semana passada, né, pode ter trazido algum micro-organismo, então hoje, né, durante essa semana, pode ter se exposto ali e o carro pode estar servindo como um vetor, né, para a transmissão, para a propagação do vírus. E aí, maçanetas de portas, interruptores, a gente fez um limpa hoje aqui em casa, computador, celular, mouse. Um exemplo, o passador dos slides, né, que até semana passada estava utilizando em sala de aula. Então tudo isso a gente fez uma verdadeira limpeza aqui, até porque minha mãe tem 75 anos, minha irmã está grávida, então a gente não pode brincar na questão da exposição do vírus aqui em casa. Na verdade ninguém pode brincar, né, mas quando se tem fatores de risco, a atenção deve ser redobrada, né? Então eu tenho problema de asma, meu cunhado também, então todo mundo aqui tem situação de risco para o vírus e a gente está isolado mesmo, procurando, né, na medida do possível, não sair de casa, tá? Então, Meirelle, eu não utilizei álcool, tá? Eu tenho um produto aqui em casa que ele é viricida, né? Ele mata vírus, bactérias, protozoários, ele é muito completo. Boa noite, Brenda, seja bem-vinda, aluna de radiologia do P6, se eu não me engano. Seja bem-vinda à aula de biossegurança. Então, Meirelle, como eu estava dizendo, eu não usei o álcool, tá? Porque esse produto, ele é fungicida também, tá? Ele é muito, muito completo. E aí, como eu já tinha ele aqui em casa, porque eu tô com o meu gatinho desde o ano passado com esporotricose, graças a Deus ele tá, as feridas, né, já fecharam, ele tá bem, só que o tratamento tem que durar por 6 meses. E aí o tratamento dele só vai terminar em maio, quer dizer, final de abril para maio. Eu tava até brincando, dizendo que a gente tá igual ao Simon agora, né, que ele tá preso num quarto isolado desde outubro e a gente vai ficar igual a ele agora, tudo isolado, né, sem ter contato com o mundo lá fora. E aí esse produto ele é indicado, tá, justamente para isso. Então a gente é o que utiliza aqui em casa, no chão, tudo, inclusive até a gente tá usando agora para lavagem das roupas também. Então quem tiver produto de limpeza nesse sentido, de desinfetante, né, pode utilizar nas roupas também para evitar ali que micro-organismos fiquem, né, expostos e nas roupas e acabe você usando e se contaminando. Lucas está dizendo, Lucas não, desculpa, Jonas, não sei de onde surgiu o Lucas. Jonas está dizendo que leu um estudo que diz: o tempo de possibilidade de contaminação do Covid-19 em fômites é de 4 a 6 dias. Então, é em torno disso, Jonas. E aí, por isso que é importante, né, a gente fazer toda essa limpeza, principalmente de locais que a gente toca e não percebe tanto. Como eu falei, maçaneta, interruptor de luz, tá? Então é importante fazer toda essa limpeza, porque a gente até no nosso dia a dia a gente tá tendo contato com isso. A gente chega em casa, pega na maçaneta da porta, pega na chave, liga a luz. Então olha o tanto de contato que a gente já teve, né, e possíveis locais de contaminação. Então eu coloquei esse produto que eu falei já na porta, porque aí quando a gente abrir
a porta, a gente já passa ele na mão, já passa na maçaneta. Então hoje a gente deu uma geral também no registro das torneiras, tá? A gente fez uma limpeza, registro de descarga, banheiros. Então é importante estar fazendo essa limpeza aí, essa higiene, né, no nosso ambiente. Botões de elevador, porque como eu moro em casa, né, não é o caso. Sim, corrimão, tá? Então, exemplo, aqui em casa tem escada, então tem um corrimão, a gente passou no corrimão também. Quem mora em prédio, uma sugestão, gente, é vocês levarem palito de dente, tá? E aí, quando vocês precisarem apertar o botão, vocês usam o palito. E aí, quando terminou, né, de usar aquele, não bota no bolso não, porque senão você vai estar contaminando seu bolso e aí depois você vai colocar na roupa novamente. Então, o ideal seria que vocês, quem morar em prédio, orientar de ter uma lixeirazinha, né? Vocês podem estar fazendo isso para os condomínios aí que vocês moram, e aí tá ensinando também, né? E aí deixar um lixinho específico para estar colocando esses palitos, tá? Então você pegou o palito, apertou ali o botão, apertou para abrir, depois apertou para botar o número ali, né, do andar que você quer ir. Então, usando esse palitinho, você aperta ali quando for necessário. Tá saindo do elevador para ir embora, coloca ele no lixo, aí vai fazer essas coisas. Quando você voltar, pega um outro palitinho para apertar os botões do elevador para não entrar em contato. Boa noite, Naira. Seja bem-vinda à aula de biossegurança aqui para o pessoal de radiologia. Então, gente, é uma dica que é bastante útil, tá? E pode estar ajudando aí a evitar a propagação, né? Principalmente para quem mora em ambientes, né, com várias pessoas, como quem mora em condomínios, quem mora em ambientes que tem corrimão, elevador, ou mesmo no ambiente de trabalho que tenha esses locais, tá bom? Então, voltando aqui em relação à educação, vejam o quanto que é importante se educar, se informar, treinar as pessoas para que elas estejam aptas para estar justamente lidando com situações que possam estar colocando a vida delas e de outros em risco. Então essa etiqueta, vamos dizer assim, da higiene, né, ela está sendo cobrada de todos agora. Na verdade, todos deveriam ter, né? Todos deveriam saber que para espirrar você, né, tem que se proteger. Geralmente a gente utiliza a mão, mas hoje em dia a mão, como a gente vai estar tocando, né, nas coisas, então ou um lenço, ou então utilizar, né, espirrar na roupa aqui no cotovelo, então para poder diminuir a exposição. Então, Nira Lima está dizendo aqui, o lencinho umedecido também pode ser utilizado na falta do álcool em gel. Então, Nira, foi feita essa pergunta em relação a utilizar o lencinho umedecido para limpeza do celular. Segue o mesmo princípio, tá? Vou repetir porque eu acho que você não escutou. Então, lencinho umedecido, ele não vai servir para você estar destruindo micro-organismos, não. A não ser que você coloque álcool nele, tá? Mas sem o álcool ou algum produto que seja específico, né, para desinfetar, para matar micro-organismo, o lencinho umedecido não vai estar servindo. Ele vai estar ali só para tirar uma sujeirazinha que caiu, uma sujidade, mas a nível de asepsia não vai estar servindo, tá bom? Josiane Andrade, seja bem-vinda à aula. Arthur Jales, Priscila Félix, boa noite, sejam bem-vindos. Então, o quanto que é importante a educação, né? E essa educação não apenas para os profissionais de saúde, como eu tinha dito, mas em todos os ambientes de trabalho. A gente vai ver alguns outros exemplos aqui que não são só relacionados à área de saúde, e vocês vão observar o quanto é importante que isso tenha
que isso esteja, né, sendo colocado em prática. Eu tinha falado em sala, né, o exemplo da quantidade de pessoas que saem do banheiro e não lavam as mãos. Então, quanto que de propagação de micro-organismos ali, coliformes fecais e tudo, né, que pode imaginar, tá na mão daquela criatura ali, aí depois ela pega na maçaneta da porta, depois pega no celular, aí você pega no celular da pessoa, aí depois coça o olho, põe a mão no rosto, na boca, aí, né, já sabe o que é que acontece. Então, dando continuidade aqui, conceber biossegurança como ação educativa significa considerar e respeitar o saber dos trabalhadores, propondo soluções a partir do conhecimento empírico dos agentes sobre os riscos no seu ambiente de trabalho, que se constituem um dos pressupostos da ideia de uma saúde do trabalhador, ao invés de relacionada, pertencente ao próprio trabalhador. Então, a gente tem que pensar que isso deve ser algo já internalizado, né, que faz parte do dia a dia do trabalhador ali, ele ter o conhecimento e os cuidados necessários para a biossegurança dele, a dele e dos demais, né, no ambiente de trabalho onde ele estiver inserido. Então, é de suma importância que haja esse cuidado para que a gente não esteja expondo a própria saúde e também não a dos outros, né? Então, quando fala aqui propor soluções a partir do conhecimento empírico é aquele conhecimento passado, né, de pessoa para pessoa sem cunho científico, tá? Então, muitas vezes, dentro desse conhecimento empírico que a pessoa tem, é necessário buscar o conhecimento científico e a orientação para que seja feita da forma correta as atitudes ali daquele trabalhador, tá? Lembrando que não necessariamente é trabalhador da área de saúde. Qualquer área, a biossegurança ela vai estar atuando. Então, é fundamental destacar que, mais do que normatizar, é necessário o comprometimento de uma organização, empresa, instituição com a formação do seu pessoal para que os espaços e as práticas atendam aos requisitos necessários para a minimização dos riscos. Então, é necessário que haja uma norma, né? Jonas está falando o famoso achismo, justamente, né? Então, não é eu acho que isso dá certo. Não, você tem que fazer o certo, né? Então, vão existir treinamentos, vão existir a base legal, onde vai estar orientando ali o que é que você pode ou não fazer dentro, né, de cada realidade. Samantha Salles, boa noite, seja bem-vinda. Então, é importante que vocês tenham essa orientação, né, esse cuidado, justamente para que essas normas, que podem ser também específicas de cada ambiente de trabalho, tá? Podem ter ambientes que, além daquele conhecimento que se faz dentro da própria atuação, né? Dentro das bases legais daquele ambiente, pode ser implementado outros cuidados para que a biossegurança ela se torne cada vez mais segura, né? Para que os profissionais ali, os trabalhadores, eles estejam mais resguardados e seguros em relação ao que acontece dentro daquele ambiente ali da sua atividade laboral. Boa noite, Bruna Cis, seja bem-vinda à aula. Então, vamos ver agora um pouquinho da história, tá? Então, de onde surgiu o conceito de biossegurança? Na antiguidade, né, existia a questão dos rituais aos deuses, onde tinha a intenção de garantir a prevenção de doenças individuais e coletivas. Então, esses rituais muitas vezes incluíam até oferendas, né,
eram feitas no sentido de que a gente vai adorar, né, o Deus, vai fazer aqui os nossos rituais para que o Deus não nos castigue, né, para que o Deus ele fique satisfeito, e aí com isso a gente não fique exposto a qualquer praga, qualquer doença, qualquer coisa que pudesse vir a atacar aquela população, aquela sociedade. Então, isso era algo já colocado em prática naquela época, né, relacionado com as crenças, né? Então não era o conceito de biossegurança que a gente tem hoje, mas já era algo que eles trabalhavam como uma forma de prevenir, né? Então eu vou fazer a oferenda ali, eu vou fazer os meus rituais aos deuses para que eu não fique exposto, para que eu não adoeça, tá? A gente, Ivaneide Lima, boa noite, seja bem-vinda. Então a gente teve também os egípcios, né, onde eles já tinham identificado que as doenças se propagavam pelo toque, né? Hoje em dia a gente sabe muito bem disso, mas lembrando que os egípcios viveram há 4.000 anos, né? Então há bastante tempo, né? E o conhecimento era bem escasso, comparando com o conhecimento que a gente tem hoje, tá? Mas o conhecimento dos egípcios, assim, para a época é formidável, né? Eles tinham uma sacada muito grande, né, em relação a muitas coisas, inclusive ali na construção das pirâmides, que até hoje, né, um dos mistérios aí de como realmente eles conseguiram fazer aquelas pirâmides com tanta perfeição. Então, Miúcha Carvalho, boa noite, seja bem-vinda. Então, os egípcios, mesmo com a precariedade do conhecimento comparativamente com o que a gente tem hoje, eles conseguiam já identificar, por exemplo, que algumas doenças elas se propagavam por você estar tocando, né, umas pessoas com as outras. E aí a gente tem os hebreus, onde as doenças eram contraídas pelo toque com roupas e outros objetos usados pelos doentes. Então, eles já implementaram um pouquinho mais o conhecimento, né, colocando que não só o toque, né, entre pessoas, mas através de roupas e objetos também poderia propagar ali doenças, né, dentre aquelas que eles conheciam na época, tá bom? Vou passar um videozinho agora para vocês, tá, gente? É um vídeo sobre a medicina na Idade Média. Então, lembrando que a nível de saúde, a gente ainda bem, né, teve um avanço muito grande nas técnicas que são utilizadas hoje em dia para as técnicas que eram utilizadas na antiguidade. A exemplo, né, de uma coisa básica como a questão de luvas, né, que não existia, e as técnicas cirúrgicas também, as técnicas de curas de doenças eram bem precárias. Então eu vou passar um videozinho aqui para vocês, tá? Vou colocar a caixinha de som. Vai dar para vocês ouvirem bem, tá? Porque a caixinha tá bem abaixo do microfone do celular, então não vai ter problema em questão de ouvir. Só prestem atenção ao vídeo para que vocês consigam acompanhar o que está sendo mostrado, tá? Então, vejam, né, observem a questão das técnicas, tá, que eram utilizadas e que ainda bem, né, que evoluíram, que o conhecimento ali ele foi atualizado e a gente não tem mais a forma que era utilizada antigamente, tá bom? Vou passar aqui para vocês, vou sair da frente porque aí vocês conseguem visualizar melhor. Então o Jonas está dizendo, boa noite, professor, infelizmente tem que sair da live. Tudo bem, Jonas, boa noite, foi um prazer tê-lo aqui até o momento. Bom final de semana e se cuide, que eu sei que você já trabalha na área de saúde,
né? Então use a da biossegurança para evitar ali você se contaminar e contaminar os outros. Tchau, tchau, bom final de semana. Então deixa eu colocar aqui, fica melhor para vocês. Prontinho. As duas guerras mundiais aconteceram no século passado, no século XX. Apesar disso, a humanidade conseguiu dar a volta por cima e continuar seus avanços de uma forma ou de outra, mesmo que de maneira bem lenta. Por isso, na minha opinião, a coroa de pior século na história da humanidade vai para o século XIV. No século XIV, a Inquisição já tinha perdido bastante força, mas ainda existia. Então, se você quisesse manter a sua cabeça em cima do pescoço, era bom frequentar a igreja, não se declarar ateu e não ser um cientista que contrariasse textos religiosos. Além disso, no início do século XIV, também ocorreu a Grande Fome na Europa, como o próprio nome. Desculpa, gente, eu tava passando o vídeo errado. O primeiro é esse aqui, tá? Desculpem. Primeiro a gente vai ver a medicina da Idade Média e depois a gente vai ver a peste negra, tá? Sejam bem-vindos ao canal Fatos Desconhecidos. Em pleno século XXI, existem muitas pessoas que têm uma verdadeira aversão a hospitais. Sejamos sinceros, se existe um lugar em que ninguém quer ficar, este lugar é o hospital. Pois só estar por lá é porque você não está bem em saúde. Agora imagine se você tivesse nascido há 1 milênio atrás. Com os procedimentos médicos na Idade Média, quando existia pouquíssimos conhecimentos do corpo humano, o achismo imperava entre os médicos da época. Praticamente não existia anestesia e a higiene muitas vezes passava longe do procedimento cirúrgico. Os hospitais chegavam a matar tanto quanto as doenças. Nesse vídeo, nós vamos te dar todos os motivos para não ter medo dos hospitais da atualidade, porque pelo menos hoje você tem grandes chances de sair vivo. A assustadora medicina da Idade Média. A religião que ditava a medicina. A ignorância não é de toda da época. Ainda na Grécia Antiga, Hipócrates era conhecida como o pai da medicina. Ele foi o primeiro em afirmar que as enfermidades tinham causas naturais, ligadas ao modo de vida da pessoa, à alimentação, ao meio ambiente que esta pessoa vivia. E em várias de suas obras, ele ainda realizava o diagnóstico para muitas doenças. Só que todo o seu trabalho foi por água abaixo na Europa medieval com sua supremacia da teologia sobre as outras correntes de pensamento, que decretou que algumas doenças eram punição divina, ou seja, o enfermo, além de doente, ele ainda estava sendo punido, portanto, era bom deixar ele assim. Um exemplo é que quando alguém contraía a peste bubônica, era determinado que ele passasse por um período de penitência, se confessando com o padre. Como a doença era vista como um castigo de Deus, se o paciente admitisse seus pecados, talvez sua vida fosse poupada. Leprosos eram verdadeiros Walking Dead. Os doentes eram considerados mortos antes mesmo de falecer, pois na concepção deles, a lepra era uma punição divina e não tinha nada que os mortais poderiam fazer. Antes do doente ir para um leprosário ou ser largado para morrer sozinho à beira de uma estrada, era costume do povo rezar uma missa de corpo presente para o leproso e depois deixado para morrer sem que nada mais pudesse ser feito. Como eram as cirurgias? Os cirurgiões da época tinham pouquíssimo conhecimento sobre a anatomia humana, sobre antissépticos que fizessem com que as feridas não infeccionassem e sobre anestésicos. Não era agradável ser um paciente nessas horas, mas não havia muita escolha. Para se livrar da dor, você era submetido a mais dor. Na maioria dos casos, monges se tornavam cirurgiões, já que eles tinham acesso à literatura sobre medicina.
E em muitos casos, os pacientes faleciam com a intensidade da dor. O anestésico era fatal. A cirurgia na Idade Média era usada somente em casos de vida ou morte. Uma razão é que não havia anestésico confiável que pudesse aliviar a dor enorme de um procedimento cirúrgico. Algumas poções usadas para amortecer o paciente ou induzir o sono podiam ser letais. Um dos exemplos é o Divale, uma mistura de suco de alho, ópio, vinagre, vinho e suco de cicuta, que é uma planta que produz um veneno mortal que era dado ao paciente antes de uma cirurgia. O suco de cicuta sozinho poderia ser fatal, que além de venenoso, é tão forte como o anestésico que o paciente para de respirar. A cirurgia de catarata era um pesadelo. Uma operação de catarata incluía a inserção de uma faca ou de uma agulha pela córnea, forçando as lentes do olho até o fundo do órgão. Posteriormente, uma seringa era usada para extrair a sucção à catarata. E se a cirurgia não tinha êxito, é porque era vontade de Deus. Conveniente, né? Bexiga bloqueada. O bloqueio da bexiga devido a sífilis ou a outras doenças venéreas era comum na época, já que não havia antibiótico. O catéter urinário, que era um tubo de metal inserido através da uretra até a bexiga, começou a ser usado em meados de 1300. Esse provavelmente é o principal motivo de você dar graças a Deus de nascer no século 21. Imagine o tamanho desse catéter entrando na raça assim, provavelmente sem anestésico lá embaixo. Ai, eu não gosto nem de pensar isso. Quando o tubo não conseguia passar pela uretra, outros aparelhos eram usados, e que provavelmente apresentam um risco tão grande quanto o da própria doença. Sangria, o ato de tirar sangue para curar as doenças. Os médicos da Idade Média achavam que praticamente todas as doenças eram causadas por excesso de líquido no corpo. Então a solução era tirar o sangue dos pacientes. Havia dois métodos principais. O primeiro usava sanguessugas para tirar o sangue. O bicho era colocado sobre o local e sugava uma boa quantidade do líquido. O outro era um tradicional corte na veia, normalmente no braço. Na maioria das vezes, os médicos tiravam um pouco demais do sangue do paciente. O resto, você já sabe, né? No parto, as mulheres davam suas vidas pelos seus filhos. Dar à luz na Idade Média era tão mortal que a igreja pedia que as grávidas se preparassem para morrer. E teve uma época em que as parteiras mais experientes foram perseguidas como bruxas, já que usavam métodos para aliviar a dor de suas pacientes. Alguém devia dizer a esses cretinos que muita ajuda quem não atrapalha. Quando um bebê estava morto no útero, uma faca era usada para que ele fosse desmembrado ainda na barriga da mãe, para facilitar a retirada do feto. Clísteres, um método de injetar remédio pelo ânus. O clísteres era uma versão medieval de um aparelho que injetava fluidos através do ânus. Era um cano ligado a um recipiente. O cano ia direto no cu do infeliz, enquanto no recipiente estava um remédio, uma misturança qualquer que provavelmente teria pimenta como ingrediente. Agora você já sabe de onde vem aquele ditado popular: pimenta no cu dos outros é refresco. Hemorroidas eram tratadas com ferro quente no local. O tratamento para hemorroidas era, acredite se quiser, queimá-las com ferro quente. Há até uma história sobre um monge que, sofrendo com sua inflamação na veia bostérica, enquanto trabalhava no jardim sobre o escaldante sol do meio-dia, sentou-se em uma pedra que, milagrosamente, o curou do problema. A pedra existe até hoje com a marca das hemorroidas do monge e é visitada por muitos que esperam curar seu problema. Muitos até beijam e veneram a pedra. A santa ignorância. Na Europa medieval, todo o conhecimento dos gregos e romanos sobre medicina ficou guardado e preservado dentro dos mosteiros, já que os monges da época tinham liberdade de ler os livros, até mesmo para separar as práticas médicas consideradas pagãs. Muitas das vezes eram os próprios monges ou os padres que cuidavam dos enfermos, mas no ano de 1215, o Papa Inocêncio III, procurando combater práticas consideradas hereges,
ordenou que os membros da igreja não fizessem mais trabalhos cirúrgicos. A tarefa então acabou sobrando para fazendeiros que tinham experiência tratando animais. Agora imagina um fazendeiro fazendo cirurgia em você. Os médicos sofriam com a falta de informação sobre o próprio corpo humano, já que dissecar cadáveres não era considerado uma prática muito cristã. Como os católicos estendiam a sacralidade do corpo de Jesus aos demais corpos, mesmo morto, o corpo não podia ser dissecado e estudado. O quadro começou a mudar lá pelos séculos XV e XVI, quando os europeus sofreram bastante com a peste e tiveram que se adequar a certos procedimentos higiênicos, procurando manter o mais limpo possível as casas e depósitos de alimentos, o que mantinha longe os ratos, principais vetores da doença, aumentando a higiene, inclusive a pessoal, que diminuiu a quantidade de doenças da época. Fala aí, seus curiosos, beleza? Esse foi mais um vídeo do canal Fatos Desconhecidos. Se você gostou, então compartilhe para todos os seus amigos, deixe um like aí no vídeo, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página no Facebook, siga a gente no Instagram e se ligue no canal porque qualquer momento pode sair vidinho novo, viu? Então, muito obrigado e até a próxima. Beijo! Então, gente, eu apaguei a luz depois que eu vi a mensagem aqui. Sebastião falou, espero que tenha ficado melhor um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Pedro dizendo que tá com saudade das aulas, do tempo dele na SE, na Santa Emília, né, DC. Laninha tá comentando aqui, misericórdia na cirurgia de catarata. Aninha, seja bem-vinda. Maria... Ai, Ted. Maria Holtz, seja bem-vinda. Sebastião dizendo que as cirurgias, na verdade, eram um extermínio. Sim, né? Infelizmente, quem precisava, quem adoecia ali e precisava de cuidados, né, um pouco mais, vamos dizer assim, delicados, acabava tendo problemas. Deixa eu ver aqui, Laninha complementou que é extermínio mesmo. Leandro Ferreira, boa noite, seja bem-vindo. As carinhas assustadas aqui. Larissa dizendo que interessante, mas ainda bem que a evolução quanto à prática medicinal existe. Ainda bem. Sebastião gostou dos vídeos. Laninha falando que pimenta, né, no pi dos outros é refresco, então... Bom, gente, a gente tem 2 minutos e meio, tá, para essa live. Então, para não começar o raciocínio e ter que parar com menos de 2 minutos, então vou fazer o seguinte. Luiz, bem-vinda. Quem tem hemorroida sofria. Então a gente vai fazer o seguinte. O Instagram, ele só permite fazer vídeos de 1 hora, tá? Então a gente vai sair agora. Vou cancelar essa live, tá? Deixar ela online para quem, né, quiser assistir depois. E aí a gente retorna logo em seguida numa outra live, tá? Eu vou encerrar essa, mas a gente já começa a outra logo em seguida. Lembrando que a aula é até 8h50, tá bom? Então, na volta eu faço os comentários sobre o vídeo. O título do vídeo é o título do YouTube, tá? São no YouTube que tem. Aí, no caso, o título que você vai buscar lá é A Assustadora Medicina da Idade Média. Então, a gente tem menos de 1 minuto e meio. Vou encerrar aqui e a gente começa na live logo em seguida, tá bom? Quando eu iniciar, eu vou dar uns minutinhos para vocês irem entrando. Aliciana, boa noite, seja bem-vinda. Estou encerrando aqui essa live. Vou começar outra logo em seguida para dar continuidade aqui ao conteúdo. Na Era Média, houve um fato interessante, o fato de ferver a água para a fabricação de cerveja salvou a cidade da cólera. Sim, pessoal, vamos fazer os comentários na outra live, tá? Porque senão ela vai encerrar aqui, a gente tem 40 segundos só, tá bom? Então eu vou encerrar e a gente começa na próxima. Até já!